Mais uma vez estamos aqui para celebrar a Deus, para celebrar a vida, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do céu, da terra e de tudo quanto nele existe. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês aqui um texto da Palavra de Deus que está relatado no livro de Atos, aqui no capítulo 12, em que fala assim que Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Nós podemos ver que os cristãos sempre foram perseguidos por falar do grande amor de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo, sendo o rei do judeu, ele foi rejeitado pelo judeu, foi crucificado sem ter condenação alguma, sem dever nada, mas Jesus ressuscitou. E logo após a sua ressurreição, Jesus ordenou aos seus discípulos que ide por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. E é exatamente isso que os discípulos começaram a fazer pelos quatro cantos da terra. Mas nós sabemos também que os discípulos pagaram um preço alto por anunciar o Evangelho de Cristo. E nós sabemos que muitos deles foram mortos a fio de espada. Eles sofreram perseguição. Nós podemos ver o exemplo de Paulo. Após a conversão de Paulo, Paulo se torna uma pessoa a anunciar o Evangelho, a plantar a igreja, mas também muito perseguido, porque anunciava agora o Deus de verdade, o Deus que liberta e que transforma. E eu quero ler com você aqui o texto de Herodes, porque Herodes manda matar Tiago a fio da espada. Ele prende Pedro na prisão, mas a igreja também ora a favor de Pedro. E Deus concede o grande milagre. Acompanha comigo essa leitura, que é muito especial, muito maravilhosa. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Veja que a fúria de Herodes era grande contra o povo de Deus. E ele tinha o apoio dos judeus que também não gostavam do povo de Deus, dos verdadeiros cristãos. Então Herodes pega e manda matar a Tiago a fio de espada. Tiago era irmão de João. E vendo que isso agradara o judeu, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. Quer dizer, era o dia próximo da Páscoa, da festa dos judeus. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Certamente, quando terminasse a Páscoa, ele já sabia que o judeu gostaria de ver os cristãos sendo mortos, né? Então ele ia apresentar e com isso ia continuar mantendo, agradando aos judeus. Mas diz a palavra de Deus que Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja, olha só a importância da oração. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Está vendo? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você tem uma causa na justiça, continue orando. Se você quer ver teu filho salvo, continue orando. Tudo que você quer na tua vida, continue orando e buscando o Senhor, que Deus vai ouvir a tua oração e vai abençoar a sua vida. Continuando aqui o texto, e quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo. Olha só, entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então veja que não tinha nenhuma chance para Pedro sair daquela prisão se não fosse a mão de Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Acredito que seja algo parecido com algema. Levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas, e ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava vendo, feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro ali estava tão tranquilo que ele até achava que era uma visão, né? Porque ele já sabia que Deus ia resgatar da prisão, porque esse Deus é maravilhoso, é tremendo. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Mais uma vez os cristãos obtêm a grande vitória pelo nosso Senhor e Salvador.
E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muito estava reunido e orava. Então o povo estava reunido na casa de Maria, orando sem cessar pela vida do nosso querido, apóstolo Pedro. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Então as pessoas naquele momento ficaram tão felizes que nem acreditavam que estava sendo verdade. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesárea, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediu paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Agora veja que interessante isso aqui. Aqui a história é muito mais bonita. E num dia designado, Herodes então vestiu as roupas reais e se assentou ao tribunal e lhe fez uma prática. E neste momento o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E diz a palavra de Deus que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bicho expirou. Então veja que Herodes morreu com medo de bicho, porque não deu glória a Deus. Meus queridos, continua assistindo nossos vídeos no canal Ministrando Eita Glória, se inscreva, e se essa palavra te fez bem, compartilhe com milhares de pessoas, porque Deus vai abençoar muito mais a sua vida. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.